Estamos chegando com o Cara a Cara com o BG desta semana. Nosso entrevistado é um cara diferenciado, o homem dos pincéis. Vamos papear hoje com Flávio Freitas. Flávio, satisfação recebê-lo aqui. Prazer é todo meu, fico honrado pelo convite e sabendo das pessoas que já sentaram aqui para ser entrevistado por você, que fazem história, que fizeram história no Rio Grande do Norte. A honra é minha e dos meus telespectadores de bater um papo com você. Flávio, você é carioca, muito cedo perdeu o pai, devido a esse acidente de tráfego, seu pai era piloto de avião, você veio morar em Natal, né? Como foi sua infância? Eu não sou carioca, eu sou potiguar, que nasci no Rio. Eu tenho uma identificação muito intensa pela minha formação, mas sobretudo pelas referências da história da minha família aqui no Rio Grande do Norte. E tenho muito orgulho de poder dizer que sou potiguar. Agora, veio estudar, foi morar em Tirol, como foi a infância, Flávio? Na verdade, a gente veio morar em Ponta Negra em dezembro de 69, que foi uma experiência muito diferente, porque Ponta Negra era muito isolada, né? Passamos um ano lá. Era o interior? Era sim. E, inclusive, eu vinha com o governador Robson hoje. Também o pai dele, Dr. Osmundo, morava lá nesse período e a gente vinha junto para o Salesiano, fazia essa viagem de Ponta Negra até a Ribeira para ter aula e ir de volta. Flávio, onde é que surge na sua vida os pincéis? Você resolveu fazer arquitetura? Bruno, o pincel é uma coisa que eu tenho pensado nisso. Aparece na história da minha vida através da minha avó e das minhas tias, que eram pintoras amadoras, mas de um alto nível de excelência. E minha avó era uma apaixonada. A mãe dela, minha bisavó, que eu não convivi, mas ela também pintava. Então, eu aprendi de uma forma muito natural que o objeto pintura, a produção de arte, o ato de pintar eram coisas de grande significado, de grande importância, importância não financeira, mas de valor como coisa de conteúdo valoroso. Você começou a pintar nos anos 80, né? Primeiro você se formou em arquitetura, não foi isso? Você já fez arquitetura por causa da pintura ou pintura por causa da arquitetura? Não, eu inicialmente nunca pensei em ser artista profissional, até porque é uma profissão muito difícil de se compreender, até as formas de sobreviver e de se fazer a sua vida financeira, digamos assim. Então, o meu primeiro esforço profissional foi em direção à Força Aérea Brasileira, como meu pai. E eu fui reprovado quando tinha 18 anos. Queria ser piloto também? Exato. E com 18 anos fui reprovado no exame de vista. Então, logo em seguida, eu entrei na faculdade de arquitetura, já pela facilidade de desenhar. Já tocava? Sim, eu comecei a tocar com 13 anos na banda do Xuxo. Flávio, para quem está nos assistindo, Flávio, além de ser pintor, é um excelente trompetista. Um dos melhores que eu já escutei. Que é isso. Então você já tocava? Tocou no Xuxo? Comecei na banda do Xuxo com 13 anos, entrei na Escola de Música da Universidade Federal, que é um centro de excelência, né? E tive a oportunidade com 20 anos de estagiar na na Orquestra Sinfônica do Estado do Rio Grande do Norte. E por que não resolveu seguir, já que naquela época você na Orquestra Sinfônica se destacou? É muito fácil, Bruno, essa decisão. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui para estudar música e o tempo que me sobrava eu dediquei a estudar artes visuais. E na sala de aula de música eu sempre era do meio para baixo. E na sala de aula de arte eu sempre era do meio para cima. E aí eu tive essa... Como você é bom de matemática, assim, né? Aí eu digo, eu vou investir naquilo que Deus me deu de mais facilidade, né? E eu acho que fiz uma opção correta e recomendo a todo mundo buscar aonde você se sente e sua desenvoltura é maior, né? Vamos mudar um pouquinho a prosa, depois a gente volta para as pinturas e para a música. E para a família. Vamos falar de política. Você é de uma família tradicional na política do Rio Grande do Norte, Ferreira de Souza. O major foi Odorico
Aliás, o Odorico foi seu avô, né? Meu avô. Você estava me contando, antes de começar aqui, várias experiências de papos memoráveis com o Odorico. Nunca pensou em ir para a política? Bruno, nós somos descendentes do coronel Ezequiel, o grande Ezequiel Megelino de Souza, que foi um homem de uma biografia impressionante, uma pessoa que veio do zero e cresceu como figura importante no cenário político, empresarial do Rio Grande do Norte no seu tempo. Todos os seus filhos foram muito bem criados, quase todos se formaram, muitos foram para a política e fizeram essa tradição a partir do meu bisavô, coronel Ezequiel, de participação na política, e eu, esse ano, completando 108 anos ininterruptos da nossa família no Legislativo do Brasil. Eu sempre fiquei um pouco à parte, até pela influência do meu avô Odorico, que saiu cedo da política, se desencantou com a política. Mas me vi no episódio do impeachment da presidente Dilma completamente fascinado pelo mundo da política. Eu acho que é o sangue da gente que reage naturalmente. E fiquei muito, realmente, tocado pela importância do papel do político, a carência que hoje nós temos de pessoas com conteúdo humano para assumir a política e o produto que a política tem que trazer para a população do Brasil. Flávio, você, novo, começou a namorar. Você é um dos poucos casos do cara que casou 2 vezes com a mesma mulher, né? Privilégio, eu tenho privilégio. Casou 2 vezes, tem 3 filhas, já é avô, mas que para reconciliar teve que fazer todas as promessas do mundo para tentar. Eu não sei como é que você descobriu isso. Mas, Bruno, eu acho que a vida a 2 é um desafio bonito de se viver. Mas só se houver humildade de ambas as partes, né? E esse esforço da humildade é a semente de uma união realmente que se consolida com o passar do tempo. Então, eu sou testemunha disso na minha vida. Você é cigano? Não. E por que eu pergunto se Flávio é cigano? Porque Flávio morou nos Estados Unidos, como ele disse, nasceu no Rio, mas não é carioca, ele é potiguar. Nasceu no Rio, veio para Natal com a tragédia da família, morou nos Estados Unidos e morou 10 anos em Fernando de Noronha, quando Fernando de Noronha não era Fernando de Noronha. Era Fernando de Noronha na beleza, mas ainda não era essa Fernando de Noronha explorada como é hoje. Como foi essa experiência e como foi que você foi para Noronha? Por que você foi para Noronha? Essa história de ir para Noronha, ela é tão fora da curva que eu estou escrevendo um texto que quero publicar o ano que vem. Já estou atrasado, que eu já venho dizendo, mas falta assim uns 20% ou 30% do texto para eu terminar de escrever. Eu fui lá para passear, para resumir, né? Tinha a ver com o gosto de velejar? Não, eu não velejava, não sabia velejar até então. Eu sempre gostei do mar, gostei de pegar onda, gostei de nadar no mar, mas aprendi a velejar em Fernando de Noronha. Me atraiu, inicialmente eu fui passear, mas quando eu cheguei lá eu vi que a ilha é de uma beleza, é quase que uma pintura já pintada por Deus, né? Que ano foi isso, Flávio? Foi dezembro de 87. Vocês foram para Noronha há mais de 30 anos atrás. É verdade, era diferente. Inclusive eu vivi um momento histórico muito importante da ilha, em que havia naquele momento, há poucos meses, acabado o governo militar da ilha, o presidente Sarney entregou a ilha para uma pessoa da sua confiança para ser governador da ilha civil, pela primeira vez na história de Fernando de Noronha. Então deixou de ser uma administração militar para ser uma administração civil do território federal. E naquele ano seguinte, em 88, quando realmente eu mudei para lá no início do ano, foi promulgada a Constituição de 88, que anexou a ilha ao estado de Pernambuco. Então, eu estava dentro da ilha, vivendo toda a realidade da ilha e o baque que a ilha sofreu, o atraso que foi para a ilha descer de território federal ligado a Brasília para um distrito
de Pernambuco. Até porque se comentava que a ilha viria para o Rio Grande do Norte, já que grande parte da população da ilha era potiguar. Na verdade, a relação com o Rio Grande do Norte, ela é geográfica e geológica. Então, se você for observar, a cidade mais próxima de Fernando de Noronha é Touros, entende? Então, não justifica, do ponto de vista da distância, da logística, ela pertencer a Pernambuco. Mas, como havia sido administrado, o presídio antigo era administrado por Pernambuco, e essa relação com o Recife, ela se dava porque a navegação inicialmente era a vela, e o ângulo de velejada de Natal para Noronha é inconveniente. Então, Recife criou essa relação, e também pelo peso político de Recife. Político. Claro, isso aí é Flávio, questionável. Você chega em 88, você mora 10 anos na ilha, né? Isso. Aliás, se eu não me engano, 2 dos seus filhos nasceram em Noronha, não é isso? Não nasceram porque não tinha estrutura, mas... porque o hospital lá era um posto de saúde, mas eles nasciam aqui, com um mês já voltavam para lá os 2 mais novos. Isso. E esses 10 anos em Noronha, o que é que mudou na vida de Flávio Freitas? Veio a inspiração para a pintura, para a música? Olha... Lhe chamavam de doido? Eu nunca saí conferindo quem me chama de doido ou não chama, porque se chamar tem motivo para chamar. Dizem isso. Mas a ilha, assim, o saldo que fica da ilha, principalmente essa overdose de contato com a natureza, que é uma coisa muito saudável quando a gente está criando os filhos na idade pequena e o ambiente é todo envolto por esse universo marinho, por aquele possibilidade de você ter um contato direto, né, com tudo aquilo, seja peixe, seja o mar como um todo, a paisagem. Você volta em 98, né? Vai sempre? Não, Bruno, porque eu conheço lá em Noronha até as pedras pelos nomes. E aí, quando eu tenho a oportunidade de fazer uma viagem, eu prefiro ir para um lugar que eu não conheço. Claro que eu tenho saudade, principalmente das pessoas, dos amigos que a gente deixou lá. Tem contato até hoje? Tem algum contato, tenho sim. E em termos de criatividade, foi importante esse período? Porque... Inspiração para a pintura? Esse universo do mar e das cores e da luz de Fernando de Noronha tem uma coisa própria de Noronha, mas tem muita conexão também com o Rio Grande do Norte. Então, certamente que minha proximidade com o universo da natureza, do mar e das cores e tudo, Noronha tem uma marca muito profunda na minha psicologia, na minha memória. Vamos fazer o seguinte, segura aí, Flavinho, que a gente vai chamar o intervalo e voltamos já falando em pinturas, das obras, do destaque que Flávio Freitas ganhou sendo pintor potiguar. Estamos voltando com o Cara a Cara com BG desta semana, conversando com o artista, arquiteto, músico Flávio Freitas. Flávio, a gente está no bloco anterior falando da sua vida em Noronha. Você colocou um comércio em Noronha, uma loja de souvenir, bombou, se tornou referência na ilha. E de uma hora para outra, você resolve, chegou a hora de partir. Manda a família na frente, mulher, filhos, passa mais um tempo lá desmamando, vende o negócio e vem viver de pintura em Natal. Isso. Aí é que eu digo, era louco mesmo, né? Setembro de 98. Mas assim, todas as pessoas que eu admiro, BG, são pessoas apaixonadas, né? Então a vida, até pelo fato de eu ter convivo até hoje com a morte do meu pai, com a ausência do meu pai, que morreu tão jovem, eu sempre coloquei minha vida numa posição que eu fizesse alguma coisa que realmente valesse a pena. E para valer a pena tem que ser uma coisa que você é apaixonado, né? Assim, a vida. Então, eu disse, eu vou agora viver daquilo que eu projetei e me preparei, estudei, para viver de arte, de pintura, desenho, então, das artes visuais. Só que eu tinha a responsabilidade de uma família com 3 filhos pequenos. Então eu fiz um desafio para mim mesmo. Se eu fosse capaz de gerar o recurso necessário para a nossa sobrevivência com o meu trabalho de artista, então eu seguiria em frente. Isso foi no final de 98. Se não conseguisse, eu teria que partir para outras soluções
para ser prático. Graças a Deus conseguiu. Graças a Deus, mas graças também aos meus colegas arquitetos que me acolheram nesse ano, e eles, que foram meus colegas de faculdade, estavam já despontando como os arquitetos da sociedade. E aí começaram a encomendar e indicar você para pintar isso? Indicar principalmente, dizer, olha, tem um artista que chegou aqui, que é meu amigo de confiança. Eu procurei responder também, sempre atendendo no prazo correto, sempre atendendo com material de boa qualidade, investindo no conhecimento. Então, eu fiz outros aperfeiçoamentos em São Paulo de arte, nos Estados Unidos, na Europa, sempre para oferecer o conteúdo. Flávio, você volta em 98, arrisca, vou viver da pintura em Natal. Você veio direto para Ribeira? Não, eu fui trabalhar num apartamento que era da minha mãe, que estava desocupado, e comecei o ateliê lá. Quando é que você vai para Ribeira? Que é o prédio Odorico Ferreira. Na Prudente de Moraes. Na Nilo Peçanha, que é a continuação. Quando é que você vai para Ribeira e resolve fazer parte do movimento de resgatar a Ribeira? Quando eu comecei a ver que eu estava tendo uma resposta positiva, eu consegui alugar, inclusive porque meu tio Iberê precisou do apartamento na época, e aí eu aluguei na Afonso Pena uma casa pequena, mas muito adequada, muito boa de acesso, de maneira que eu tive um resultado muito melhor do que o esperado nessa pequena casa, quase em frente onde era o Cantinho Sertanejo, no Afonso Pena. E fiquei 6 anos lá, fiquei 6 anos. E depois de 6 anos houve essa oportunidade por uma série de motivos, inclusive porque o dono da casa precisou dessa casa, e eu fui para Ribeira em 2005. E você fez parte, até hoje, aliás, o Buraco da Catita, seu estúdio ali na rua, você fez parte da restauração daquele pedaço ali da Ribeira, que virou um ponto de muito charme, né? Eu encho a boca para dizer que eu fui o primeiro que cheguei naquele trechozinho e assisti muita gente chegando e agregando equipamentos de bar, ligado à cultura, né? Não que seja mérito meu, mas que realmente eu me sinto como um partícipe, né, desse momento importante da Ribeira. Próximo de seu Van Dyck. Do lado de seu Van Dyck. Rapaz, eu criança já estava lá, viu? Verdade, fez minha aliança também. Eu criança já estava lá com meu pai lá em seu Van Dyck. Isso é boa. Saudosa memória. Flávio, você tem ideia quantas telas você já pintou em todos esses anos? Não tenho. Eu tenho essa característica de produzir muito, né? E coisas eventualmente até mais rápidas do que eu gostaria. Principalmente há um tempo atrás eu tive que produzir muito até para poder ter o resultado de venda e tudo. Quem é a sua explicação? E é engraçado, eu já entrei em determinadas situações em casa, em alguma casa, de olhar para uma tela e não lembrar de ter pintado. De tanta tela, de tanta coisa que eu sua. Sendo minha, eu estou vendo que é minha, está assinado e eu sei que é o meu traço. Puta, mas não lembro de ter pintado esse. Quem é a sua inspiração no Rio Grande do Norte, da pintura, Flávio? Quem é essa pessoa? Quem é que você acha que foi o grande pintor diferencial na pintura potiguar? Olha, para mim é Newton Navarro. É claro que Dorian Gray é essa figura também icônica, também muito importante. Mas na questão da identidade visual, eu tenho mais identificação com Newton Navarro pela sutileza da obra dele, pela a força do desenho, era um homem do desenho muito evoluído. E aprendi a admirar todos esses artistas Conviveu com importantes todos? Por causa da minha avó. Minha avó foi uma das primeiras decoradoras aqui do Rio Grande do Norte e era uma mulher de um sentido muito fino para o bom gosto e para coisas de qualidade. Ela cresceu com o avô dela, que era Alexander James O'Grady, o pai de Omar O'Grady. Ela falava inglês com o avô quando criança. Então, era uma mulher e era uma líder, era aquela figura nordestina, poderosa, de reunir a família, de resolver todos os problemas. Era minha avó Ermengarda. Você conviveu com esses artistas?
Não tanto quanto eu gostaria, né? Assim, Chegou a ter amizade, bater papo? A amizade eu tive com Dorian Gray, com Tomé, mas os períodos que eu fiquei fora do Rio Grande do Norte, assim, me tiraram um pouco. É engraçado que eu tive um convívio muito rápido com Newton Navarro, e quando eu voltei, ele tinha falecido, ou ele faleceu mais ou menos por esses anos, quando eu voltei de Fernando Noronha. E ele disse uma coisa importante para mim, ele disse, você vai ser o único artista que eu vou ter um quadro pendurado na minha casa. E realmente, quando ele faleceu, eu fui visitar a viúva depois e o quadro estava lá. Estava lá o quadro de Flávio? Estava lá o meu quadro. Flávio, você teve obras expostas aí em todos os continentes. Em 2004, você participou... Eu participei de um evento promovido por um estúdio de gravura do Canadá, que espalhou um evento muito bonito, que unia os gravadores e depois espalhava por todos os 5 continentes. Suas telas estão pelo mundo? Tem muita coisa espalhada aí, não só por isso, né? Tem gente de fora que lhe procura, pessoas que viram o seu quadro, você de repente, sem saber, virou referência. Aqui, dentro do Brasil é mais fácil, eu identifico, agora mesmo estou entregando um trabalho para uma cliente de Belo Horizonte, mas já tive a oportunidade de vender para cliente dos Estados Unidos, ele vende o meu trabalho aqui, hospedado no hotel, vende o meu trabalho me procurando, e depois ele me encomendou, então, produzir para ir para Miami. Tem essas coisas. É muito gratificante, BG. Mas eu não acho que o fato de vender fora de Natal seja mais realizado, assim, seja mais importante do que vender aqui para um cliente em Natal, porque quando a pessoa gosta do seu trabalho, feito pela sua mão, pela sua criação, pela sua cabeça, realmente, para mim, é o ápice do artista. Qual é o estilo de Flávio Freitas? Existe um estilo? Não, eu sempre tenho evitado pensar nisso, porque é muito complexo, é muito difícil de estabelecer. Talvez quem olhe de fora possa montar melhor esse retrato. Agora, alguns aspectos do meu trabalho, com certeza, eu sinto que é verdade. Por exemplo, falar da alegria de viver, da beleza do Nordeste, da luminosidade, das cores do carnaval, da mensagem cristã, entende? Se você aprofundar, você pode buscar, porque são elementos da minha personalidade, dos valores que eu considero que são os valores que eu defendo. Flávio, a gente vive numa cidade que não é muito chegada à cultura, né? Ao longo dos anos isso tem evoluído, as pessoas têm prestado mais atenção. Por exemplo, você já se deparou de uma pessoa chegar no seu ateliê e não ter a menor noção do trabalho de um artista, e hoje você já está vendo essa situação diferente? Esse período de 98 para cá, eu percebi um apreço maior pela produção de arte, com certeza, isso é inegável. Agora, é muito longe do que a gente considera ideal, porque quando a gente pensa, o artista plástico, pensa em um reconhecimento da população, eu penso nas referências, por exemplo, da Itália, da França, da Inglaterra, ou do próprio Estados Unidos. E nós estamos muito longe, muito longe. E tem um fato interessante que eu li, um texto, que são textos compilados do período da ocupação holandesa, em Recife, Olinda, em que um holandês escreve para casa e ele diz, na carta, ele estranha que nas casas das pessoas aqui no Brasil não tinha pintura, não tinha imagem. Ora, a Holanda, você sabe que na Renascença era o que havia, produzia o mais alto nível de tecnologia em pintura. Mas o povo português não teve essa tradição que os holandeses tiveram. Então a gente tem uma defasagem histórica, né, dessa conexão. Então nós somos um país muito mais musical, quem não sabe disso, né, do que das artes visuais. Mas quando você traz a arte visual com conteúdo e você traz também a formação, a informação, quando o cliente tem acesso à informação, a coisa explode. Porque a arte, de qualquer forma, e você é um cara que está sempre
sua vida envolvida por arte, ela não é um luxo, ela é uma necessidade humana. Então, é como você Ela não é um comer uma boa complemento, comida. né? Não, de jeito nenhum. Aí a gente muitas vezes pensa isso erroneamente. Flávio, qual a maior surpresa do artista Flávio Freitas? Surpresa que eu falo é um amigo ter ido em algum canto, ter visto na tela sua, uma reportagem que você não esperava, um destaque que você ganhou. Qual a maior surpresa do artista Flávio Freitas? Porque eu sei que você está em vários hotéis da Via Costeira. Eu já levei amigo meus para jantar aqui quando chegou em restaurante e viu telas suas. Caramba, que tela impressionante. Aliás, eu passei ali e conheci através das suas telas. Olha, são muitas, você me fez uma pergunta difícil de responder, são muitas surpresas e eu procuro sempre agradecer a Deus e entender que as coisas são muito maiores do que a gente pensa em termos de desenvolvimento da vida, dos acontecimentos. Mas eu vou citar só um recente, porque eu estou me lembrando agora, tem muitas coisas que marcam, mas uma escolinha de criança em Porto Alegre me procurou pela mídia social para que eu falasse para as crianças ao vivo pelo Skype um pouco sobre o meu trabalho, porque eles estavam estudando o meu trabalho em Porto Alegre. Fantástico. Isso realmente não tem... Aí é fantástico. Não tem como... Flávio, a pintura é igual o jogador de xadrez? Quanto mais tempo, melhor a pessoa fica? Claro, acho que sim, claro que sim. Amadurecimento, claro que conhecimento. Sim, claro que sim, Toda atividade do pensamento humano, quando você vivencia durante muitos anos ininterruptos, isso é importante também. Não adianta o cara fazer um ano, passar 2 sem fazer, depois mais 2, não. Se você vive uma produção, se você é um literário, como você é um cara que escreve muito, ou é um músico, aquilo vai indo para é como uma planta, né? Que amadurece. Algum dos seus filhos deu para o ramo? Eu sempre digo que meus 3 filhos são muito artísticos, todos 3 têm facilidade para desenhar, têm a compreensão do valor da arte de uma forma muito afinada, às vezes mais do que eu até. Só que o do meio está muito envolvido com música, tem um equipamento completo com vários instrumentos em casa e é piloto de avião. Como avô. Seu avô, seu pai. E o caçula é oficial da Marinha Mercante e também gosta de tocar uma gaitinha, coisa e tal, e tem uma facilidade para desenhar enorme. Olha, gente... Faltou falar da minha filha, ela vai ficar com raiva, ele deu filho, que é arquiteta, o trabalha com o pai lá no ateliê, e essa tem uma proximidade e uma compreensão da arte maior do que os outros 2. Olha, eu tive a satisfação de conversar aqui com um amigo, com Flávio Freitas, na minha concepção, um dos maiores artistas desse estado. Flávio, valeu. Obrigado, VG. Muito obrigado. Parabéns pelo seu programa e sua história de sucesso. Valeu, Flávio. Até semana que vem, gente.